Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo do Senhor, dia do Senhor, estamos aqui mais uma noite para louvor e adoração do nosso santo e bendito Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um dia cujo Deus preparou para que nós pudéssemos estar diante dele o dia inteiro, nos dedicando a um momento de louvor, de adoração e de culto ao Senhor. Que bênção! Então, você que está assistindo essa live nesse momento, você é o nosso convidado para bendizer e para adorar o Santo que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele está na sua casa nesse momento. A presença dele é real no teu meio. A presença dele é real em tua vida. E só ele pode nos trazer consolo e fortalecimento nesses dias difíceis que estamos vivendo. Então, seja bem-vindo a esta noite de graça, de louvor e de adoração. Que Deus os abençoe a todos em Cristo Jesus. Quero convidar você a uma oração de adoração e louvor ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, o Senhor que habita no alto e sublime trono, seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face nós queremos contemplar. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Queremos dizer ao Senhor que não há outro Deus igual a ti. Tu é o único Deus vivo e verdadeiro, um Deus incomparável. Nós te adoramos, Pai. Nós queremos exaltar-te nessa noite e glorificar o teu nome. Que o Senhor revela aos nossos corações a tua graça, a tua misericórdia, o teu querer e o teu realizar. Nós cremos no Deus que vive desde a eternidade em eternidade, tu és Deus. Seja bendito o teu nome, Pai. Estamos aqui nessa noite de adoração para louvar-te e dizer quão formoso tu és. Nós te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa noite nós queremos falar da vida. Queremos falar não desta vida terrena, mas da vida eterna que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus, em João 3,16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra perecer é que não morra. Não morra eternamente, mas goze de uma vida eterna para sempre com o Senhor. Então nós devemos viver essa vida pensando na eternidade. Nós temos uma eternidade inteira para viver ao lado de Jesus. E essa pandemia nos revela um sinal de Deus para que o povo se volte para Ele, para que o povo se arrependa e para que a igreja possa viver esses dias como próximos os dias da eternidade. Para que você que esteja afastado de Deus, pense um pouco mais, meu querido. A eternidade está logo ali. A eternidade está batendo as portas, nos convidando para viver uma vida eterna na presença de Deus. Não deixe esse tempo passar. Esse tempo é um tempo que nos mostra que Deus está nos convidando para trazer um ressignificado da vida eterna que só há nele, em Cristo. Então não perca tempo, filho, filha, jovem, adolescente, você que está do outro lado, me assistindo, não perca tempo. Volte-se para Deus. Me lembro da palavra do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E Deus está te convidando esta noite para fazer um compromisso com Ele, para que nós possamos ter o nosso passaporte carimbado para a vida eterna. Amém, queridos? Nesta hora nós vamos louvar a Deus. Nós vamos bendizer ao Santo que vive e que reina pelos séculos dos séculos.
E você é nosso convidado para adoração nessa noite. Enquanto os irmãos louvam e glorificam o nome de Deus, você também louva aí na sua casa, aonde você está agora. Se entregue em adoração. Então nós vamos louvar ao Senhor agora com os irmãos do Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, chegou o momento onde nós dedicamos essa hora ao momento dos dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Enquanto nós acompanhamos e adoramos a Deus nesse momento de louvor, as contas da igreja vão aparecer aí na sua tela, e aí você, durante a semana, ou se você puder fazer ainda hoje a transferência, para dizimar a casa do Senhor. Trazei todos os dízimos. Isso é questão de graça, isso é questão de fidelidade, isso é questão de amor a Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Não é uma barganha, não é. É questão de gratidão, é questão de fidelidade. Adoremos ao Senhor enquanto essa canção vai ser ministrada. Você verá aí na sua tela as contas da igreja para que você possa dizimar e ofertar na casa de Deus. Que Deus os abençoe. Veio o Senhor vivido oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Meu Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Meus queridos irmãos, então nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem para os nossos corações nessa noite. E eu quero convidar os meus irmãos a ler o texto de Filipenses 1, versículo 19 a 26. O Fred vai colocar aí na sua tela
Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Filipenses 1, 19 a 26. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos a Deus. Pai, aplica em nossos corações a tua bendita palavra. Que essa palavra venha ser cura para nossas almas, cura para nossas vidas, cura para nossas emoções. Que essa palavra, Deus, venha descer dos céus como fonte de vida para todos nós. Que o Senhor nos ilumina nesse momento para entender qual é a tua perfeita, santa e vontade agradável do Senhor em nossas vidas. Revela-te a nós por meio das suas santas escrituras, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Senhor. Na sexta-feira passada, infelizmente, o nosso país chegou a 21.116 mortes, com absurdos 1.001 óbitos registrados em 24 horas. Eu disse 21.000 mortes. Entre esses milhares de mortos, há justos e injustos, crentes e não crentes, homens e mulheres, idosos e adultos, ricos e pobres, jovens e adolescentes. A morte, ela não escolhe credos, raças, classes sociais, faixas etárias de idade. Ela vai chegar a todo ser humano que vive no planeta Terra, até a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para você, meus queridos, que todos nós estamos na fila. A qualquer momento, nós estamos partindo desta vida. Segundo a OMS, no mundo inteiro já aconteceram 318.789 mortes por conta da Covid-19. Se acrescentarmos outras causas de morte, esse número vai subir para milhões. Fácil, fácil. Enfim, meus queridos irmãos, a morte é uma realidade. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos irmãos, porém, se o salário do pecado é a morte,
e depois de nossos primeiros pais terem pecado, a morte passou a fazer parte de toda a humanidade, eu tenho uma notícia ótima para você esta noite. Uma notícia de Deus excelente para você neste momento, que nos ouve nesta live. A morte já não é mais um castigo para os cristãos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceberam? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade que para a humanidade o castigo do pecado é a morte. Porém, ela passou a ser o passaporte para a vida eterna aos cristãos, aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que o receberam como o único Senhor e Salvador da sua vida. A morte, para os crentes, para os cristãos, é um passaporte para a vida eterna. Um passaporte. Estamos livres da morte espiritual. Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz: estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós estamos livres da morte espiritual e da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. A morte espiritual é para aquele que não respira Cristo, não vive Jesus em sua vida. Porque, como vimos, a morte passou a todos os homens. E essa morte espiritual é a separação de Deus, da comunhão com Deus. E haverá também a segunda morte, que aí será a separação eterna de Deus. Pois nós estamos livres. Nós nascemos de novo. Nós somos regenerados. Nós somos transformados. Porque tudo foi pago por Cristo lá na cruz. Ele nos livrou da morte espiritual e da morte eterna. O teólogo Wayne Grudem argumenta que a morte é o desfecho da vida em um mundo decaído. O último aspecto do mundo caído a ser tirado é a morte. Ele cita o apóstolo Paulo, que diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, versículos 24 a 26. Fred vai colocar aí para você ler. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Perceberam, meus irmãos? Porém, até que esse dia chegue, quando o último inimigo a ser destruído é a morte física continua sendo uma realidade, até mesmo para os cristãos. Passamos por ela, pelo fato de vivermos em um mundo decaído, do qual os efeitos do pecado não foram totalmente removidos. Porém, como eu venho dizendo, ela passa a ser um passaporte para a vida eterna. Então, todos os efeitos da queda ainda não foram removidos. E a morte é o último inimigo a ser destruído. Mas, enquanto isso, tanto cristãos como não cristãos passaremos pelo envelhecimento, doenças, feridas e calamidades, enchentes, tempestades, terremotos, pandemias como essa que estamos vivendo nesses últimos dias, etc. e por aí vai. Até quando Cristo voltar,
todos nós cristãos e não cristãos, envelheceremos e morreremos, irmãos. O último inimigo ainda não foi destruído. E Deus determinou que passemos pela morte antes de recebermos todos os benefícios da salvação conquistada por Cristo Jesus lá na cruz. Pois bem, meus queridos, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava preso em uma das celas em Roma. Estava ali aguardando a sentença de morte. Porém, o evangelho estava sendo ministrado, mesmo em cadeias, o evangelho estava sendo ministrado à vida de todas as pessoas, inclusive da guarda pretoriana. Os soldados ouviram de Jesus. Paulo preso com suas cadeias, mas o evangelho progredia. Alguns pregavam por interesses, por inveja e ciúmes, outros por amor. Mas Paulo deixa bem claro, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Filipenses, a carta da alegria. Paulo tinha uma imensa alegria. Mesmo preso, Paulo tinha uma imensa alegria no coração. Mesmo na cela, aguardando uma sentença de morte, Paulo enxergou a vida a partir do trono fixo de Deus. Esta semana, exatamente na quinta-feira, não sei quantos de vocês assistiram a live com o presbítero Anderson Rios. Está estudando ali o livro de Apocalipse. E o presbítero Anderson Rios falou ali do capítulo 4, que revela o trono fixo de Deus. O trono onde Cristo reina. O trono onde Deus reina e habita, onde Jesus é o Senhor. E Paulo, então, enxerga a vida a partir do trono fixo de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo vê a vida com aquele que reina e que está à destra de Deus. Jesus é a própria vida. Não há vida fora de Cristo. Viver é Cristo, e Paulo deixa bem claro. Porquanto para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Então Paulo enxerga a vida a partir de Cristo, a partir do trono de Jesus. Mas acompanhe a fé de Paulo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. E o morrer é lucro, meus irmãos. Paulo enxergou a morte como lucro. Ele tinha plena certeza que quando fechasse os olhos aqui na terra, abriria os olhos dos céus. E ele chegou a dizer que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Veja o que ele diz aqui. O morrer é lucro, viver é Cristo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo deixou bem claro que é incomparavelmente melhor, meus irmãos, estar com Cristo. Mas ele tinha um desejo no coração de viver por causa do Evangelho, não por causa dessa vida. A vida toda do apóstolo Paulo girava a partir do trono fixo de Cristo. Por isso que ele deixa bem claro, mas por vossa causa é necessário permanecer. Estou convencido que eu ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso do Evangelho e gozo da fé. Porém, essas palavras nos deixam uma mensagem profunda. Viver é Cristo. Morrer é lucro. É lucro, meus irmãos.
Então eu quero, nesta noite, desmistificar o medo da morte. Porque a gente tem ouvido falar de tantas mortes, talvez você esteja preocupado, talvez você tenha medo. Mas a morte para os cristãos não é mais um castigo, é o passaporte para a vida eterna. Para a vida eterna, meus irmãos. Nós devemos enxergar, a partir desse momento, que a morte nos traz esperança, nos traz a partida para a vida eterna. É verdade que choramos, nós, os vivos, os que ficamos, quando sepultamos os nossos entes queridos. É verdade, há choro, choro de saudade, choro de lembranças, mas eles estão com Cristo Jesus. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu pergunto para você agora, que me assiste nesse momento, para você, morrer é lucro? Como você encara a morte? Com medo? Com dúvidas? Não sabe ao certo de como será a sua vida após a morte? Ou você me entende nessa noite que a morte é, na verdade, o passaporte para a vida eterna? Eu sei que ninguém quer morrer agora. Porém, nós devemos ter essa certeza no coração de que a morte é o passaporte para a vida eterna. Então, não devemos temê-la. Em hipótese nenhuma. E o nosso passaporte já foi carimbado por Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Por isso que o apóstolo Paulo afirma categoricamente: viver é Cristo, morrer é lucro. Bênção demais, meus irmãos. Então, quero compartilhar com meus irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, 3 ganhos que a morte proporciona a todo aquele que morre em Cristo Jesus. 3 ganhos que a morte proporciona àquele que morre em Cristo Jesus. Primeiro ganho: habitar com Jesus. E esta palavra se encontra em 2 Coríntios 5, versículo 1 a 10. Fred vai colocar aí na sua tela para nós acompanharmos qual é o primeiro ganho que a morte proporciona a todos aqueles que morrem em Cristo, daqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Primeiro ganho: habitar com Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 1 a 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Habitar com o Senhor. Morrer para o cristão
é levantar acampamento, afrouxar as estacas da tenda temporária e ir para o lar permanente. Essa palavra tabernáculo é uma palavra do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Tabernáculo era um lugar onde o povo montava ali o santo lugar, os santos dos santos, o pátio. E havia uma nuvem sobre o povo de Israel. Quando essa nuvem se dissipava, o povo teria que desmontar o tabernáculo e partir para o lugar que Deus estava lhes mostrando. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão, tabernáculo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, quando a nossa alma deixar este tabernáculo, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, por mãos, mas eterna nos céus. Então, meus irmãos, quando a morte chegar ao crente, ele está levantando um acampamento, está indo, deixando o seu lar temporário, a sua tenda temporária, para ir para o lar eterno. Meus irmãos, certa vez, Hernandes Dias Lopes, num dos comentários dos seus livros, em 2 Pedro, ele diz que certa vez foi visitar um membro de sua igreja que estava enfermo, e o pastor lhe perguntou: irmão, você está preparado para morrer? O cristão respondeu: não, estou preparado para viver. A casa onde eu moro está desmoronando, mas já estou de malas prontas para me mudar para a casa de meu pai. Olha que fé maravilhosa. No estado terminal de morte, eu estou de malas prontas para habitar na casa de meu pai. Os irmãos que estão me acompanhando nos estudos de terça-feira, na segunda epístola de Pedro, Pedro também usa essa expressão tabernáculo. Ele escreve lá: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro não viu a morte como o fim da linha, mas como entrada na terra prometida de Deus. A palavra partida que Pedro usa nesse versículo, a palavra partida no grego é êxodos. Portanto, traz uma ideia de que para o cristão a morte é uma libertação e também representa a entrada no reino eterno. Significa partir desse mundo de sofrimentos e dor para a entrada no lar celestial. Esse é o primeiro ganho que a morte proporciona ao cristão e ao crente. Habitar com o Senhor, meus queridos. Essas palavras de Paulo à igreja de Coríntios deixam bem claro. Eu tenho plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Enquanto estamos nesse mundo, estamos ausentes do Senhor. E por isso nós temos bom ânimo. Paulo deixa bem claro aos Coríntios: enquanto estivermos nesse corpo, neste tabernáculo, estamos ausentes do Senhor. Visto que nós andamos por fé. E é por isso, então, meus irmãos, que nós devemos trazer à memória do nosso coração o versículo do texto base dessa noite: viver é Cristo, morrer é lucro. Então nós devemos viver a vida com intensidade. Paulo deixa bem claro: eu vou me esforçar, quer presente, quer ausente, para lhe ser agradável. Então vamos aproveitar esse tempo de pandemia para trazer um ressignificado da vida com Deus, da vida com Jesus. Porque brevemente iremos partir para habitar com o Senhor para sempre. E essa palavra
Esse primeiro ganho da morte nos proporciona isso, habitar com o Senhor. Que bênção, meus irmãos. Nós iremos habitar com o Senhor. Então, o passaporte para a vida eterna é a morte. Então, a morte para nós é um ganho, porque vamos habitar com o Senhor. Nós vamos simplesmente levantar acampamento para morar eternamente no lar celestial, habitar com o Senhor e viver eternamente. Que o Senhor abençoe teu coração nesse momento, para que você veja a partir desse momento, com outros olhos, a perspectiva da morte para o cristão. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, nos céus. Casas feitas por Deus, edifícios construídos pelo próprio Deus. E iremos habitar com o Senhor para sempre. Amém, meus queridos? Segundo ganho que a morte proporciona para o crente, para o cristão, para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A ressurreição da vida. Quero ler com você 1 Tessalonicenses 4. O Fred vai colocar aí na sua tela. Nós estamos tratando agora do segundo ganho que a morte proporciona para o cristão. Porque estamos vendo nessa noite que a morte é um passaporte para a vida eterna. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a trombeta do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este é o segundo ganho que a morte proporciona para o crente, para o cristão, para aquele que ama Jesus. Este ganho é algo indescritível. Este ganho traz recompensas maravilhosas que nós podemos enxergar. Corpo glorificado, que não estará mais sujeito a doenças ou enfermidades, cansaços. Um corpo imperecível, que não se desgastará e nem se envelhecerá. Um corpo como o do Senhor Jesus. A palavra deixa bem claro, quando Cristo voltar, Ele trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que partiram com Ele. Eles ressuscitarão com este corpo glorificado, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:21, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, meus irmãos. É um ganho, a ressurreição da vida, porque nesta ressurreição nós viremos com um corpo glorificado. E este corpo glorificado, Paulo fala lá em Coríntios, que será incorruptível. Não verá corrupção, nenhuma mancha, nenhum pecado. Nesse corpo glorificado, veremos claramente a humanidade como Deus a planejou desde o princípio.
Nós vamos ver a humanidade como ela era antes do pecado original. Que foi corrompido após a queda de nossos primeiros pais. Nesse corpo glorificado e ressuscitado, não só ficaremos livres de doenças e do envelhecimento, mas também receberemos a plenitude da força e do seu poder. Não o poder infinito de Deus, não, mas dotados de poder e força humana completa. A mesma força que Deus queria que o ser humano tivesse quando o próprio Deus o criou. Uma outra recompensa é viver eternamente, é estar ao lado de todos que já partiram desta vida com Jesus. Pois o texto nos diz que eles ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro. Lá no Evangelho, conforme João, Jesus deixou bem claro. Em verdade vos digo, que haverá um dia em que todos os mortos que estão nos túmulos, ao ouvir a voz de Deus, ressuscitarão. Uns para a vida, outros para o dia do juízo. Mas para o cristão, a morte é um passaporte para a vida eterna. Nós encontraremos com o Senhor. Paulo orienta então os seus leitores para que eles não entristecessem. O versículo 1 deixa bem claro. Versículo 13, perdão. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a todos aqueles que morreram em Cristo, para que vocês não fiquem tristes, para que vocês não fiquem sem esperança. Então, Paulo está orientando os seus leitores, aqueles que estavam tristes e sem esperança. Eles não deveriam sentir o luto da mesma maneira que aqueles que não têm esperança sentiam, a mesma amargura que os incrédulos sentem. Paulo, com isso, não está dizendo que eles não deveriam chorar ou sentir tristeza, não. Inclusive, Jesus chorou quando chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro já havia sepultado. Jesus chora, faz parte. Mas ainda que ficasse de luto, fiquemos de luto, esse luto é misturado com a alegria de saber que aqueles que morreram em Cristo partiram para viver e habitar com o Senhor, que foi o primeiro ganho que nós vimos agora há pouco. Então, este segundo ganho, a morte proporciona ao crente a ressurreição da vida, para um novo viver eternamente, um novo corpo, irmãos. Um corpo glorificado como o corpo de Cristo foi glorificado quando ressurgiu ao terceiro dia. Isso é bênção demais. E essa palavra é uma palavra profética. O apóstolo Paulo diz: vos declaramos por palavra do Senhor, que de modo algum nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Morrer é um ganho que proporciona a ressurreição para a vida. O morrer para o cristão, para o crente, para aquele que vive. Viver é Cristo, morrer é lucro. Terceiro ganho, há muitos ganhos. Quero compartilhar com vocês nessa noite 3. Nós já vimos 2. Habitar com o Senhor. Segundo, ressuscitar para a vida. Receber um corpo glorificado, onde não haverá doenças, onde não passará mais por envelhecimentos, onde não haverá mais choros. Um corpo glorificado. Terceiro ganho, felicidade e consolos eternos. Apocalipse 14. 2 textos. Primeiro, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 21,
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Estas são as palavras de Apocalipse 21, 1-7. Então esse é o terceiro ganho que a morte proporciona para o cristão, para o crente, para aqueles que creem no Filho de Deus. Vimos nesse texto: bem-aventurados, felizes, são aqueles que partiram com Cristo, agora estão livres das suas fadigas, dos seus cansaços, das suas lutas, porque agora vivem eternamente com o Senhor. O texto de Apocalipse 21 nos revela coisas profundas, coisas tremendas. É um ganho incrível, é felicidade. Passamos por muitas vezes dor e sofrimento, enfermidades, crises depressivas, ansiedades, preocupações, dores. Choramos, mas na eternidade, meus irmãos, haverá consolo, haverá felicidade, porque o próprio Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Não existirá morte, nem luto, nem pranto, nada disso, porque as primeiras coisas passaram. Então vejam que ganho tremendo para o cristão. A morte é um passaporte para a vida eterna. E na vida eterna, jamais passaremos pelo luto, jamais passaremos por enfermidades, jamais passaremos pela dor, jamais passaremos pelo sofrimento. Não haverá dores, não haverá sofrimentos, meus irmãos. Esses são os três ganhos de que a morte significa para o cristão, para aquele que ama Jesus, para aquele que diz como Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. Essas palavras estão impregnadas no meu coração e creio que no seu também. A morte passa a ser desmistificada nesta noite. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não pôde deter o Filho de Deus. É um passaporte para a vida eterna. Não criamos pânico, não vamos temer essa coisa que se chama morte, pois para o crente, para o cristão, nos traz esses três ganhos: habitar com o Senhor, ressurreição para a vida, um corpo glorificado, felicidade, bem-aventurados, e consolos eternos, que vão fazer parte da nossa vida para a eternidade. Queridos, então, a morte para o crente é algo diferente. É desfrutar da vida eterna. É saber que viverá para sempre. Que reinará com Cristo eternamente. Pense nesses ganhos que a morte lhe proporciona, pois custou o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Esses ganhos foram obtidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele irá destruir
o último inimigo do homem, que é a morte. Por isso Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? São ganhos que valem mais do que qualquer dinheiro, riquezas, ouro e pratas dessa terra. São ganhos imperecíveis, inegociáveis. Viva Cristo e tenha essa fé no seu coração de que morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por ti, para que Deus fortaleça a sua fé nesse momento. Deus de graça e misericórdia. A tua vida, Deus, é a grande razão da nossa existência. Nós te amamos, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Se o pecado trouxe a morte como castigo, em Cristo nós fomos perdoados, as nossas dívidas foram canceladas. E a morte para o cristão, para o crente, para aquele que foi regenerado, para aquele que nasceu de novo, a morte já não é mais um castigo. A morte é o passaporte para a vida eterna. Ela nos proporciona esses ganhos. Habitar com o Senhor, ressuscitar em um novo corpo, em um corpo glorificado. Os vivos serão transformados até no dia da vinda do Senhor e também receberão corpos glorificados. E felicidades e consolos eternos, que nunca cessarão. É eterno, é para sempre. Não teremos mais que conviver com sofrimentos, com dores, com pandemias. Nada disso, tudo cessa, tudo passará. Viveremos em um novo céu e uma nova terra, que foi preparado pelo Senhor. Jesus foi preparar este lugar. Foi próprio Jesus que disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar, e vou voltar para vos receber, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que Deus nos abençoe com essa palavra fidedigna, fiel e verdadeira, sobre esses ganhos que a morte nos proporciona. O livro de Apocalipse deixou bem claro, essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois quem disse é Jesus. E Ele está te convidando à fonte de água-vida, da água da vida nesta noite. Aí onde você está, abre o teu coração e volte-se para a presença do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa noite foi uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Eu creio que o seu coração está cheio da graça, edificados, e de que a partir desse momento você não temerá mais a morte como antes, porque ela é o passaporte para a vida eterna. Eu quero dizer para você que viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, queridos? Nós estamos chegando ao final do culto e quero incentivar aos irmãos que continuem participando das lives. Amanhã nós teremos a live com o Fred e a Drica para os nossos jovens e adolescentes. Convide seus parentes, familiares, amigos, envie os links, né? Coloca aí o seu like nesse momento. Vamos participar para que nós tenhamos boa qualidade e que as palavras continuem chegando a todos os lugares, em todos os lares. Então, nós aqui da Igreja Presbiteriana Avenici temos um compromisso em apacentar o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus. Todos os dias temos lives, todos os dias. Às 20 horas, de segunda a sábado, domingo pela manhã, às 9h30 e o culto à noite às 19 horas. Participe. O nosso desejo é alimentar o rebanho de Deus que está em casa nesses dias de isolamento social. Que Deus os abençoe, queridos. Que vocês continuem sendo abençoados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Quero agora, nesse momento, despedir com a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. O amor de Deus, Pai Todo-Poderoso e Incondicional, habite em seu coração. Que as doces, eternas e consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, hoje e para todo o sempre. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que meus irmãos tenham uma semana muito rica e abençoada no Espírito de Deus. Amém. Um abraço desse pastor que tanto ama vocês. Deus os abençoe.